para você ligar mais para você. Olha, presta atenção. Você sente dor de cabeça. E aí, está com o intestino preso. Aí sente dor nas costas. Belém, 24 de outubro de 2012. Praça Batista Campos. Algumas mangueiras cheias de frutos, algumas mangas amarelas, outras amadurecendo. Certo. Gravação para a continuação dos textos do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Religiões, a doutrina secreta. Estuda as religiões em diversas nações antigas, como a Índia, o Egito, a Grécia. E quase todas, né? As que passaram e que se encontram na história geral do nosso planeta, provando que todas as grandes religiões têm o mesmo fim, possuíam o mesmo fim, né? Que é Deus, que é a vida superior do espírito. Só que em tempos recuados faltavam muitos progressos, mas que o homem já buscava, sentia e buscava, né? A mediunidade, a relação com os seres do mundo espiritual ou invisível, e assim por diante. Vamos continuar.
será a ressurreição, sob forma mais ampla e a todos acessível, dessa doutrina que o passado conheceu. Será o aparecimento da religião natural que renascerá simples, sem cultos nem altares. Cada pai será sacerdote em sua família, ensinará e dará o exemplo. A religião passará para os atos, para o desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício de nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano. Tal é a doutrina superior, definitiva, universal, no seio da qual serão absorvidas, como os rios pelo oceano, todas as religiões passageiras, contraditórias, causas frequentes de dissidência e dilaceração da humanidade. A Índia. Dissemos que a doutrina secreta achava-se no fundo de todas as religiões e nos livros sagrados de todos os povos. De onde veio ela? Qual a sua origem? Quais os homens que a conceberam e fizeram depois a sua descrição? As mais antigas escrituras são as que resplandecem nos céus. Esses mundos estelares que, através das noites calmas, deixam cair serenas claridades, constituem as escrituras eternas e divinas de que fala Dipuá. Os homens têm-nas, sem dúvida, consultado antes de escrever. Mas os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina são os Vedas. É o molde em que se formou a religião primitiva da Índia, religião inteiramente patriarcal, simples e pura, como uma existência desprovida de paixões, passando vida tranquila e forte ao contato da natureza esplêndida do Oriente. Os hinos védicos igualam em grandeza e elevação moral a tudo o que, no decorrer dos tempos, o sentimento poético engendrou de mais belo. Celebram Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino, o espírito criador. Sorna, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino, alma do mundo, substância etérea. Em sua união perfeita, esses dois princípios essenciais do universo constituem o Ser Supremo, Zians ou Deus. O Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seus saídos de Deus voltam a Deus por uma evolução constante. Daí a teoria da queda e da reascensão das almas, que se encontra no Oriente. Ao sacrifício do fogo resume-se todo o culto védico.
Ao levantar do dia, o chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada. No altar da terra, e assim, para o céu azul, subia alegre a prece, invocação de todos, a força única e viva, que está coberta pelo véu transparente da natureza. Enquanto se cumpre o sacrifício, dizem os Vedas, os Asuras, ou espíritos superiores, e os Pitris, ou Pitris, ou almas dos antepassados, cercam os assistentes e se associam às suas preces. Portanto, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação. Há uma parte imortal do homem, que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Os Vedas são monoteístas. As alegorias que se encontram em cada página apenas dissimulam a imagem da grande causa primária, cujo nome, cercado de santo respeito, não podia, sob pena de morte, ser pronunciado. As divindades secundárias ou devas personificam os auxiliares inferiores do Ser Supremo, as forças vivas da natureza e as qualidades morais. Do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva. O respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo e patriarcal, Os homens viviam felizes, livres e em paz. Durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, nas margens dos rios e lagos, anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro, intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas. Eles possuíam já esses misteriosos poderes, transmitidos de século em século, de que gozam ainda os faquires e os yogis. Dessa confraria de solitários saiu o pensamento inovador, o primeiro impulso que fez do brahmanismo a mais colossal das teocracias. Krishna, educado pelos ascetas no seio das florestas de cedros que coroam os píncaros nevoentos do Himalaia, foi o inspirador das crenças dos hindus. Essa grande figura aparece na história como o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Renovou as doutrinas védicas, apoiando-se sobre as ideias da Trindade,
da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos. Selada a obra com o seu próprio sangue, deixou a Terra, legando à Índia essa concepção do universo e da vida, esse ideal superior em que ela tem vivido durante milhares de anos. Sob nomes diversos, pelo mundo espalhou-se essa doutrina com todas as migrações de homens, de que foi origem a região da Índia. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, é também o foco das maiores inspirações religiosas. Krishna, rodeado por um certo número de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinos. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa infinita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos, assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros. Assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz desta verdade. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim, a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é novamente, atraída para o corpo de seres irracionais. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Há, porém, um mistério maior ainda. Para atingir a perfeição, cumpre conquistar a ciência da unidade, que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. Trazes em ti um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras, ao ser que procedem os princípios de todas as coisas, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição, porque quem acha em si sua felicidade, sua alegria e também sua luz, é um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade.
Krishna falava na sua missão e da sua própria natureza em termos sobre os quais convém meditar. Dirigindo-se aos seus discípulos, dizia: tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos, porém vós nem mesmo os vossos conheceis, posto que, por minha natureza, eu não esteja sujeito a nascer e a morrer. Todas as vezes que no mundo declina a virtude e que o vício e a injustiça a superam, torno-me então visível. Assim me mostro de idade em idade, para a salvação do justo, para castigo do mal e para restabelecimento da verdade. Revelei-vos os grandes segredos, não os digais senão aqueles que os podem compreender. Sois os meus eleitos, vedes o alvo, a multidão só descortina uma ponta do caminho. Por essas palavras, a doutrina secreta estava fundada, apesar das alterações sucessivas que teve de suportar. Ela ficará sendo a fonte da vida em que, na sombra e no silêncio, se inspiram todos os grandes pensadores da antiguidade. A moral de Krishna também era muito pura. Os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Sua linguagem elevava-se ao sublime quando falava da abnegação e do sacrifício. O homem de bem deve cair aos golpes dos maus, como o sândalo que, ao ser abatido, perfuma o machado que o fere. Quando os sofistas pediam que explicasse a natureza de Deus, respondia-lhes: só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender a Deus. Dizia ainda: nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chorarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos de subsistir além da vida presente. Sobre a comunicação dos espíritos. Muito tempo antes de se despojarem de seu envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam na vida espiritual. É isto o que, ainda em nossos dias,
afirmam os brahmanes, pela doutrina dos pitris, mesmo porque em todos os tempos a evolução dos mortos tem sido uma das formas da sua liturgia. Tais são os principais pontos dos ensinos de Krishna, que se encontram nos livros sagrados conservados ainda nos santuários do sul do Indostão. A princípio, a organização social da Índia foi calcada pelos brahmanes sobre suas concepções religiosas. Dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário, mas, pouco a pouco, tal organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade impôs os seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher, livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava, e dos filhos só soube fazer escravos igualmente. A sociedade condensou-se num molde implacável. A decadência da Índia foi a sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas e seus dogmas, esse país teve um sono letárgico, imagem da morte, que nem mesmo foi perturbado pelo tumulto das invasões estrangeiras. Acordará ainda? Só o futuro poderá dizê-lo. Os brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e constituído a sociedade, perderam a Índia por excesso de compressão. Assim também despiram toda a autoridade moral da doutrina de Krishna, envolvendo-a em formas grosseiras e materiais. Se considerarmos o brahmanismo somente pelo lado exterior e vulgar, por suas prescrições pueris, cerimonial, pomposo, ritos complicados, fábulas e imagens de que é tão pródigo, seremos levados a nele não ver mais que um acervo de superstições. Seria, porém, erro julgá-lo unicamente pelas suas aparências exteriores. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir suas coisas. Uma é o culto e o ensino vulgar, repletos de ficções que cativam o povo, auxiliando a conduzi-lo pelas vias da submissão. A esta ordem de ideias liga-se o dogma da metempsicose ou renascimento das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas. Espantalho destinado a atemorizar os fracos, sistema hábil e imitado pelo catolicismo, quando concebeu os mitos de Satanás, do inferno e dos suplícios eternos. A outra é o ensino secreto, a grande tradição esotérica que fornece sobre a alma e seus destinos, e sobre a causa universal as mais puras e elevadas reflexões.
Para conseguir isso, é necessário penetrar-se nos mistérios dos pagodes, folhear